E aí pessoal, sou o professor Saulo Couto e essa nossa aula de hoje ela é continuação da aula anterior de síndrome nefrítica, em que nós avaliamos a epidemiologia, o quadro clínico, a fisiopatologia e o manejo diagnóstico da glomerulonefrite. Hoje nós vamos falar de tratamento. Bom, o caso clínico é o mesmo, menino de 7 anos com história de que há 2 dias iniciou edema facial, que evoluiu com o aumento do volume abdominal, edema em membros inferiores e urina espumosa em cor de lavado de carne. Além disso, refere dispneia, queda do estado geral, sonolência e redução da diurese. Ao exame, a frequência cardíaca era 98 batimentos por minuto, a frequência respiratória 36, a pressão arterial 180 por 110, estava em regular estado geral, taquidispneico, acianótico, afebril, a ausculta cardíaca era normal, a respiratória apresentava crepitações bibasais, na pele prurigo estrófilo e foi optado por realizar tratamento com captopril e furosemida. Porém, o paciente evoluiu com crises convulsivas e rebaixamento do nível de consciência, necessitando de intubação orotraqueal. São 4 perguntas desse caso clínico, as 2 primeiras nós já respondemos. A última pergunta será tema do nosso próximo caso clínico, que é de emergência hipertensiva, e a pergunta de hoje então é: cite os itens principais para a prescrição desta criança. Para poder responder isso, vamos só relembrar que essa criança tem edema, hipertensão e hematúria. Isso corresponde a uma clínica de síndrome nefrítica. E a abordagem terapêutica da glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica, ela gira em torno de 4 itens principais: a dieta, os antibióticos, diuréticos e antihipertensivos. Essa é uma aula bem curtinha e a gente vai tentar ser bem conciso com a literatura. Bom, a dieta ela deve ser acloretada, que é a dieta hipossódica, mas sem adição de sal, se restringido apenas ao basal de 2 a 3 mEq por quilo por dia, no máximo 2 gramas por dia. Por exemplo, uma criança de 10 quilos deve ingerir no máximo 20 a 30 mEq de sódio ao dia, equivale a 460 a 690 mg de sódio por dia. Portanto, a dieta hipossódica, mas sem adição de sal. Tomar cuidado com o termo assódica, porque ela pode ingerir o sódio dos alimentos, não pode adicionar sódio na dieta. E a dieta ela está limitada ao período de edema, hipertensão e oligúria. Melhorando esse quadro clínico, a gente pode ir voltando o sódio gradativamente. Com relação aos antibióticos, os antibióticos eles são controversos porque há um período de latência de em torno de 3 a 5 semanas para a infecção de pele e em torno de 1 a 2 semanas para a faringoamidalite. Então, deve-se ou não dar o antibiótico mesmo após tanto tempo passado da infecção? Bom, esse é um estudo antigo de 1981, publicado no Lancet, em que avaliou a taxa de ataque, a taxa de incidência de glomerulopatia pós-estreptocócica em famílias. É um estudo prospectivo de coorte de 22 famílias, sendo 42 pais e 99 filhos. Eles realizaram o acompanhamento após o surgimento de um caso index. Esse acompanhamento era semanal por 4 semanas e após de 6 em 6 meses por 1 a 3 anos, realizando avaliações clínico-laboratoriais. E eles encontraram que, com relação às infecções por estreptococcus do grupo A, 25 foram sintomáticas e 12 eram assintomáticas, sendo muito maior a incidência de infecções sintomáticas, de 4 para cada uma. A taxa de incidência foi 37,8%. É uma taxa elevada, o que deixa essas famílias susceptíveis para desenvolver a glomerulonefrite difusa aguda. Com isso, todas as diretrizes recomendam que, em decorrência do período de latência elevado, todos os indivíduos afetados
devem ser tratados com penicilina ou eritromicina no caso de alergia, mesmo na ausência de sinais de infecção. Então está definido o uso de um antibiótico. Com relação aos diuréticos. Os diuréticos devem ser utilizados quando houver síndrome congestiva. O diurético de escolha é a furosemida, a dose inicial é 1 mg por quilo, no máximo 40 mg, e ela vai promover aumento da diurese, redução dos níveis pressóricos e melhora do edema. Esse é um trabalho que eu trouxe retirado de um livro da Santa Casa de São Paulo, em que eles fizeram essa pesquisa em 15 crianças utilizando furosemida e outras 15 com placebo. E eles não observaram diferença na duração do edema, mesmo com a furosemida, mostrando que a indicação dela é redução do volume circulante efetivo, redução da hipervolemia, redução da síndrome congestiva, não estando indicada em todos os casos. Essa criança, portanto, tinha aumento do volume abdominal, edema em membros inferiores, dispneia, redução da diurese e havia crepitações bibasais. Essa criança apresentava hipervolemia e apresentava síndrome congestiva e tinha indicação do uso de diurético. E com relação ao uso de antihipertensivos, os antihipertensivos mais utilizados são bloqueadores do canal de cálcio, furosemida e inibidores da ECA. Aqui nós já falamos da furosemida e emergência hipertensiva vai ser tema da nossa próxima aula. Os bloqueadores do canal de cálcio, em todas as pesquisas que nós fizemos, há sempre a citação desse artigo brasileiro de 1992 e que comparou a nifedipina com placebo e foi observado um bom controle de pressão arterial após 8 horas em 30 crianças. Esse outro estudo foi um ensaio clínico de 60 crianças de 3 a 12 anos com síndrome nefrítica e comparou um grupo com captopril de 0,3 dose inicial de 0,3 a 0,5 mg por quilo até 6 mg por quilo dia em 2 a 3 tomadas e um grupo B com nifedipina 0,25 a 0,5 mg por quilo por dia, uma vez ao dia. E os resultados foram surpreendentes. A nifedipina apresentou redução precoce, mais precoce que o captopril, dos níveis pressóricos, com significância estatística, e ainda houve menor necessidade, menor tempo de duração de tratamento da hipertensão com o uso da nifedipina. A média de 5 dias e meio e do captopril 8 dias e meio com significância estatística. Além disso, os eventos adversos da nifedipina foram constipação e tosse, constipação e tontura, captopril, tosse e hipercalemia, sendo a hipercalemia o motivo mais comum da não utilização de captopril nesse grupo de pacientes. Então, nós temos aqui outros motivos adicionais para preferir os bloqueadores do canal de cálcio. Então, a maior parte dos consensos utiliza o bloqueador de canal de cálcio e se evita a utilização dos inibidores da ECA pelo risco de desenvolver hipercalemia e lesão renal aguda nesses pacientes. Então, a nossa resposta será: quais os itens principais da prescrição desse paciente? Dieta hipossódica sem adição de sal, dieta acloretada, tratamento antimicrobiano, diuréticos, a furosemida no caso, antihipertensivos, nifedipina ou amlodipina, e todos os pacientes em tratamento de edema devem ser pesados diariamente para o controle hídrico. Muito obrigado, pessoal. Não deixem de assistir a próxima aula de emergência hipertensiva. Deixem suas dúvidas nos comentários. Obrigado.